Antes de começar, informo a todos que o evento será gravado e publicado no canal do HUB no YouTube. Ao ligar sua câmera e microfone, você autoriza o uso da sua imagem, voz e nome para esta finalidade, sem qualquer ônus, pelo prazo de 10 anos. Ao acessar a transmissão pela plataforma da jornada científica, sua presença já foi registrada automaticamente. E o certificado de participação será emitido em até 30 dias após o evento. Para você baixar o certificado, é só fazer o login no site e acessar a área do participante. Passo a palavra, então, à professora Maribel. Obrigada, Marco Antônio. Obrigada. Então, tem uma série de coisas aqui no regulamento que eu não vou precisar falar, o que é ótimo, porque eu já estava me complicando com todas essas informações. Agradeço muito. Marco Antônio, depois você libera a gente para poder compartilhar a tela? Sim, vocês podem fazer durante a É que apresentação. é que você está compartilhando. Ah, obrigada. Sim, sim. Bom, meninas, se vocês quiserem colocar a nossa tela inicial, eu já vou fazendo a nossa apresentação. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Nós somos todas da FAUNB. Eu sou a professora Maribel, arquiteta e professora na arquitetura. A Mariana, a Júlia e a Luísa são alunas tanto da graduação como do mestrado lá da FAO, e a gente vai apresentar hoje uma pesquisa que a gente desenvolveu ao longo de 2020 dentro da FAUNB. Bom, vocês já sabem que essa é uma atividade que compõe a programação da 20ª Jornada Científica do HUB. Ela está acontecendo desde o dia 8 e termina amanhã, e tem um site para vocês se inscreverem para as outras atividades. Estou fazendo as formalidades. Muito bem. Então, vou começar. Samira, obrigada. Vou começar contando para vocês, antes de passar para as bios das meninas, vou começar contando para vocês que, apesar de não ser da saúde, como a maioria de vocês provavelmente eu tenho um apreço pessoal muito grande pelo HUB. Meu pai passou pouco mais de um ano sendo tratado no CACOM. E realmente eu sempre tive um tratamento muito legal. Se alguém é do HUB há mais tempo, houve um tempo que o hospital estava em reforma e estava sem os brises que cobrem as janelas. E era muito calor nos quartos. E como era muito calor nos quartos, e o meu pai fazia aquela quimioterapia que precisava ficar por lá 3 dias, eu, como arquiteta, falei, tem que dar uma solução para isso. Fui até a papelaria próxima, comprei um monte de papel craft, fita dupla face, e coloquei em todas as janelas do quarto, que era um quarto para 3 pessoas. Eu sei que tinha romaria de pessoas do hospital lá no quarto, porque a temperatura tinha baixado muito, e era um quarto que dava para o poente, para o sol. E aí o diretor do HUB veio e contratou uma empresa para fazer algo similar em todo o hospital. Então, eu tenho uma memória muito simpática do HUB. Também estamos aqui a convite da Jusileia, que é psicóloga no CACOM, e que inicialmente começou a participar com a gente nas discussões da montagem do grupo. Mas é claro que a pandemia não foi fácil para ninguém, e aí ela também viu as suas atribuições crescerem dentro do hospital e não participou tão a miúde como gostaria. Bom, hoje nós vamos ter a Mariana Bastos, que é graduanda lá da FAUNB,
também integrante do Observatório Amarelinha, todas nós somos do Observatório, o Observatório de Estudos Feministas em Arquitetura e Urbanismo. Ela participou como colaboradora, né, atuando na parte de divulgação e criação nas artes das redes sociais. Vocês vão entender, e a gente vai mostrar um pouco para vocês, que como a importância, boa parte da nossa pesquisa e do diálogo com a comunidade se fez a partir dessas artes e desse diálogo através das redes sociais. A Júlia Bianchi, ela é pibicana também, ela faz parte, né, do observatório, fez parte da equipe, e ela vem aqui, o seu PIBIC é muito interessante, ela vai mostrar um pouco da costura sobre as mulheres, narrativas e números, né? E ela também vai falar um pouquinho de como a gente conseguiu colocar em mapa os números dessa pandemia. A Luísa já é arquiteta e urbanista. Ela, juntamente comigo e com outras mais antigas, trabalha na questão das mulheres na arquitetura desde 2013. A gente está nessa luta, né, de transformar a militância em conhecimento acadêmico e em repercussão na sociedade. Para isso, hoje, ela é cofundadora da coletiva Arquitetas Invisíveis e pesquisadora do observatório também. Ela trabalha dentro do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos, como vice-presidente extraordinária de ações afirmativas. Mais recentemente, ela muda o rumo da sua pesquisa de mestrado e, para minha felicidade, vai desenvolver essa pesquisa iniciada pela cartografia e olhar num olhar mais profundo no território e em relação às mulheres. Se vocês quiserem compartilhar, meninas. Também deixo aberto a todas e todos o chat e a mãozinha para quem já conhece o Teams, para vocês levantarem quando quiserem, interromper a gente, fazer perguntas. A gente está super disponível. Nós somos um grupo. Eu vou começar só fazendo uma breve apresentação, mas as meninas vão apresentar melhor o trabalho. E nós queremos deixar um tempinho aí para um diálogo final. Qual o link, Maristela? Bom, vou avisar também um aviso muito importante. A gente só conseguiu formatar a apresentação no slide inicial, porque depois a gente é da arquitetura. Então, a gente subverteu, desviou e vai fazer uma apresentação como a gente faz sempre, tá bom? Não conseguimos apresentar o modelo para sempre, igualzinho como vocês propõem. Pode passar, Ju. Bom, nós fomos o Observatório Amarelinha. Pode passar. Queria contar para vocês que a gente está nessa jornada desde 2013 e já passamos por várias pesquisas. Uma das primeiras pesquisas mais acadêmicas foi o Elas da FAO, que a gente mapeou 50 anos de egressas da FAO UNB. A UNB, a arquitetura já tem 60 anos como a Universidade de Brasília. Então, nós começamos com esse primeiro grupo de pesquisas. Pode passar. Em 2014, nós começamos a fazer alguns trabalhos quase de conclusão de curso, trabalhos teóricos. Aqui a gente apresenta o trabalho da Luísa, na época jovem Luísa, que engraçado isso, que ela vai fazer um histórico sobre as mulheres na profissão, se chama Da Cozinha para a Rua. Então, a afirmação da mulher como arquiteta, porque nós não estivemos na profissão sempre. Pode passar. Outra memória fundamental
é que dentro das semanas acadêmicas, em 2014, Luísa, é isso? Em 2014, nós tivemos a Semana Arquitetas Invisíveis, né? Essa semana foi onde o grupo explodiu e se consolidou. Foi uma semana de atividades, palestras, discussões, debates, exposições, e foi a semana que instigou a criação do nosso grupo, que vem se desenvolvendo desde então. Pode passar. Depois tivemos o Elas da FAO, como eu já mostrei na outra foto, pode passar. E aí chegamos em 2019, vários trabalhos acadêmicos, vários questionamentos, mas em 2019, com a eleição e com o recrudescimento das pautas políticas nacionais, nós decidimos que nós iríamos criar um grupo de pesquisa feminista para valer, e que o nosso objetivo era trazer estas pautas para dentro da academia e para dentro das pesquisas e de todos os projetos. Então, nós decidimos criar o Observatório Amarelinha lá no final de 2019. Em 2020, a gente começa a botar ele na rua. Pode passar. Muito bem. 2020 chega e em março de 2020, nós começamos a ter os primeiros contatos com a pandemia, né? Na primeira semana de aula, nós já temos o fechamento das escolas, o lockdown decretado pelo governador, e todas nós ficamos aí um tempo em suspenso. A universidade parou, tudo ficou em suspenso, mas os trabalhos continuaram, porque a pesquisa nunca para. Mas nós começamos a ficar inquietas e a perceber como a pandemia e o ficar em casa era complexo, né? Para nós, era complexo pela sobrecarga, a sobrecarga física, a sobrecarga mental. Mas aí a gente começou a se dar conta que haviam outras questões. E aí nós montamos um grupo de pesquisa, que é a nossa cartografia. Esse grupo de pesquisa tem 3 professoras envolvidas, a Carolina Pescatori, que também é da arquitetura, a professora Arundina Lima, que é da física, e que vai trazer muito dessa modelagem de dados que nós vamos apresentar aqui. Pode passar, Lu. Oh, Ju. Nas acadêmicas, nós também vamos ter uma variedade, nós vamos ter várias pibicanas, a Iriani, a Júlia Bianchi, a Júlia Valença, a Lohane, a Luísa, que já estava fazendo mestrado, que nos acompanha também, a Mari Bastos, a Mari Leite, e a Leila Saad, que fazia o doutorado, que é da História. Então, nós juntamos várias áreas nessa discussão. Dentro da questão de estatística, a gente tinha uma estudante da física, a Helena Brandão. Pode passar. Aqui a foto de todas, a gente curte uma selfie, e aqui estamos nós todas. Isso tudo vocês podem, se vocês puderem colocar, meninas, o link do Observatório Amarelinha no chat, seria legal para eles conhecerem. Pode passar. Pode passar, Júlia. Muito bem. Mulheres na pandemia, né? A gente começa a olhar isso de várias formas, né? Então, como a pandemia afeta as mulheres? Essa é uma primeira pergunta. Como ela afeta de forma diferentes as diferentes mulheres e o que isso repercute na cidade? São algumas questões que a gente vai se colocando ao longo das nossas reuniões. Então, quais são as questões que nos permeiam mais? Trabalho, apropriação dos espaços públicos, reprodução social, acesso aos serviços de saúde,
lazer, autocuidado e mobilidade. Eu vou fazer só um apanhado, porque nós vamos entrar em cada uma dessas questões na apresentação das meninas. Pode passar. Como a gente se reunia semanalmente, tinha tarefas, a gente aprendeu a trabalhar com sprint, então cada semana tinha uma tarefa, pequena tarefa para outra semana, e vocês vão perceber que a gente foi produzindo bastante. E a gente tinha cada semana uma divulgação, né? Então, o grupo de pesquisa, para a gente conseguir elaborar isso, né? O grupo de pesquisa ela jogava, lançava um assunto de interesse, a gente ia atrás de dados. Sabem que no começo da pandemia não havia dados de nada, mas a gente caçava esses dados, a gente buscava uma forma de apresentação e síntese. Nem sempre é tudo linear, é isso mesmo. Muitas vezes eu trabalhava juntamente com a Mari Leite e com a Mari Bastos, nas pesquisas, e eu desenvolvia textos incríveis de 1,5 páginas, e elas usavam um parágrafo. E funcionava muito melhor do que o meu texto de 1,5 páginas, porque a síntese na comunicação dos dados naquela plataforma era importante. Pode passar, Ju. Nas frentes de trabalho, nós temos a... pode passar. Ué, voltou? Tem uma a mais? Bom, então, ok. Aqui eu encerro, então, a minha participação, porque agora, nas frentes de trabalho, são as meninas que vão explicar cada uma das frentes para vocês. Eu vou passar, então, para a Mariana. É a Mariana que vai começar a falar, né? Então, a Mariana vai nos apresentar... É a Ju que vai começar os dados. Tá bom. Então, é a Ju Bianchi, a Juliana Bianchi, que vai nos apresentar os dados. Obrigada, Ju. Tá certo. Então, o trabalho da cartografia, ele começou numa frente de trabalho muito importante, que é justamente dos dados e estatísticas. Então, a gente buscou, no começo, logo no começo, que a gente começou esse trabalho de dados, logo em abril, tinha um mês, né, de lockdown, e a gente começou a perceber que nem todos os dados estavam disponíveis e que essa construção de um panorama, ela precisava ser acompanhada de perto, né? Então, a gente fazia a acolhida, né, vamos dizer, dos dados do painel de Covid do Distrito Federal, e começamos a ler isso dentro do Excel mesmo. Então, a gente começou a traçar perfis, buscando como é que era feito, quem estava sendo infectado, aonde essa pessoa estava morando, e a gente foi começando a colher esses dados até que a Helena entrou para o grupo, como a gente comentou, ela é da física, e ela passou a modelar esses dados dentro do RStudio. Então, a gente passou a ter um panorama que conseguia responder mais essas hipóteses que a gente estava colocando, porque era sempre uma construção assim, a gente tinha uma dúvida e a gente corria lá para os dados, corria lá para o Excel, corria para a Helena, para tentar achar o que estava acontecendo, qual que era esse panorama. E a gente sempre, desde o início, a gente teve uma alimentação de dados muito, assim, um pouco frustrante, assim, porque a gente tinha perguntas e os dados que estavam sendo disponibilizados não respondiam todas essas perguntas. Então, a gente passou, por exemplo, a gente tinha uma limitação de CEP, os dados de CEP nunca foram disponibilizados, para a gente ter uma leitura espacial mais precisa. A gente não tinha dados de raça, então todos esses dados que a gente recolhia, a gente não conseguia dizer, traçar esse recorte de raça. Então, os primeiros recolhimentos foram mais gerais, mas foram suficientes para a gente dar um start e começar a realmente acompanhar o que estava acontecendo, né? E dar esse geral nas hipóteses que a gente estava tendo. Então, no início, a gente começou a traçar dentro do próprio Excel, fazendo uma dashboard, em que a gente conseguia acompanhar as quinzenas, de acordo com faixa do vírus, né? E o sexo,
a faixa etária, a RA de origem e se havia óbitos. Então, a partir dessa dashboard, a gente conseguia fazer uma pergunta e ver o que os gráficos diziam sobre isso. E desde o começo da pandemia, a gente viu uma crescente de mulheres infectadas e acompanhar pelos números de casos da quinzena só crescendo, só crescendo. A mulher ainda estava na frente das infecções. E essa dashboard foi o que a gente usou desde o início, assim, e depois quando a Helena começou a dar uma carinha mais profissional para a coisa. Então, a Helena trouxe as modelagens físicas mesmo, né, dentro das estatísticas. Desculpa te cortar, Ju, pode concluir só para depois explicar esses gráficos. Não, sim, aí a partir desse momento, a Helena começa a trazer outras fontes de dados, como a própria PEDAD, começar a separar, sobrepor essas outras fontes, para que a gente conseguisse ter uma leitura mais espacial da pandemia. E aí, entrando um pouco mais nesse recorte, que foi esse trabalho que a gente tinha semanal no primeiro momento, e aí identificava que as mudanças eram muito sutis, passamos para considerar as questões quinzenais. A Gil montou aquele dashboard, pode ficar aí, Mari. Hoje, desculpa, aquele dashboard muito fácil da gente ler, e o cuidado de trazer pessoas com uma visão muito muito precisa e muito amarrada nos dados, né, que foi a professora Erundina e a Helena, em relação às estatísticas, para a gente não ler nos números além do que eles estão nos dizendo. Então, as últimas desdobramentos que a gente buscou fazer foi envolvendo a questão das RAs e a distribuição de renda, espacialmente falando. No país, quase todos os lugares, a gente tem maior número de mulheres infectadas do que homens, mas a doença é mais letal para os homens. E isso tem muito a ver com as demandas que a própria Covid coloca na nossa sociedade, onde são os lugares de cuidado. E essa função é muito vinculada à mulher. E, voltando para o nosso campo de arquitetura e urbanismo, a gente tem cidades pensadas e feitas por homens de classes altas, brancos, cis, hétero, e que por muitas vezes não tem esse contato, essa obrigação do cuidado, e esses espaços acabam ignorando essa necessidade da vida, que é o cuidado. Então, quando a gente começa a cruzar com os dados de renda, a gente vê que as RAs mais pobres, que ganham, que a renda per capita é menos que um salário mínimo, muito próximo disso, tem o dobro de chances dessas mulheres virem a falecer do que das mulheres que estão em RAs com uma renda muito maior, né, de 5 salários mínimos para mais. Isso é também importante a gente localizar no Distrito Federal, que às vezes em uma RA a gente vai ter diferenças de renda interna, né? A renda per capita é a média que a gente tem ali, né, que dá para ler de uma forma geral, mas não necessariamente impede que tenha grandes números de pessoas com outras rendas. A gente tem RAs que são dimensões de grandes cidades em outros estados brasileiros, né? Só essa parte também que a gente trabalha complementando, né? Então, pode passar, Ju. E a próxima frente de trabalho foi justamente tentar transformar esses dados em cartografia. E logo no início, a gente começou com o auxílio do software QGIS, a tentar trazer justamente as infecções, né, para o mapa. E apesar da falta dos dados de CEP, a gente conseguiu traçar, através do mapa de pontos, onde estava sendo concentrado o número de infecções. E a gente vê ascender, né, no mapa, conforme passa as quinzenas, regiões bem específicas. E a mesma acontece com os óbitos. E a gente ainda está, eu acho que a Lu vai complementar no mestrado, né, tentando trazer uma leitura mais precisa ainda dessa espacialização. Mas a gente vê aqui no mapa de calor que existe uma área que ela é
central dentro do número de infecções totais, mas que a gente encontra contradições quando a gente vê o número de total infectados a cada 100 mil habitantes, mas de toda forma a gente vê que as mulheres são infectadas são a maioria infectada em todas as regiões. Então, a partir desse primeiro recolhimento, né, que a gente fez do mapa de calor, a gente conseguiu desenvolver um pouco sobre essas regiões, desenvolvemos artigos e um artigo né, seguiu com essas hipóteses através das PIBICs, mas o trabalho de cartografia, ele partiu, assim, do recolhimento total dos dados, né, das infecções, transformando isso em mapa de calor. E na frente dos PIBICs, somos 4 PIBIcanas, né, cada uma de nós trabalhamos com um recorte diferente. A Júlia Valença, ela trouxe uma pesquisa hemorragráfica, então, desde o início da pandemia, ela começou a recolher dados de jornais da região, né, daqui do Distrito Federal, tentando traçar essas correlações entre a evolução da contaminação e as características socioeconômicas da população feminina. Então, ela fez um grande aparato de todos os jornais, revistas, jornais, na verdade, para tentar ter essa linha cronológica, né, da evolução da doença e como estava sendo retratado. Já a Irani, ela tratou justamente da domesticidade do vírus, tratando sobre, novamente, os espaços de trabalho, de cuidado, e quais são as rotinas dessas mulheres, né? Ju, deixa eu só fazer uma parte. Esses trabalhos todos têm uma importância tão relevante, tão grande. Eu compartilhei com as meninas e principalmente com a Irani, que na própria comissão da CPI, o bloco das senadoras coloca essas questões em pauta. Então, na verdade, a gente estava fazendo essa pesquisa desde o início, mas essa pesquisa é muito relevante, como o impacto da Covid nas mulheres é bem maior. Sim, sim. Os relatórios, através do Brasil, né, foram levantados e realmente a pandemia não trabalha dentro do vírus democrático, né? Então, as nossas pesquisas, através de diferentes recortes, falam um pouquinho de cada frente, né? Eu trabalhei especificamente com metodologia da história oral, então, desde o início vinha essa inquietação sobre formas de retratar, né, a pandemia e as mulheres. Então, eu falei justamente sobre narrativas. E a Lohane trabalhou com a classe das domésticas no Distrito Federal. Então, ela trouxe dados e discorreu sobre justamente essa face do cuidado e de como esses trabalhadores tiveram que enfrentar esse momento. Bom, aqui um pouquinho do recorte da pesquisa da Ju Valença. Então, ela trouxe as manchetes, fez um grande aparato, né, de tudo que estava acontecendo. Um pouquinho da Iriani, perdão. A Iriani teve um trabalho muito interessante também, logo assim, no início da pesquisa dela também, que foi correlacionar as horas de trabalho que as mulheres dedicavam às tarefas domésticas, e a gente publicou isso nas nossas redes, né? Ela fez gráficos e a gente consegue ter uma leitura bem interessante dos dados a partir da pesquisa da PEDAD, que vem desde 2018 mostrando, né, que 93% das mulheres das mulheres do Distrito Federal dedicam tempo a atividades domésticas e que dedicam muito mais horas do que homens. E esse aqui é o meu PIBIC, que diante de várias colocações, a gente discutindo sobre estatísticas, sobre números, a gente
eu cheguei a um momento assim que eu achava que estava faltando alguma coisa que realmente aproximasse o que a gente estava discutindo da experiência corpórea cotidiana da mulher. E aí eu decidi trabalhar com as narrativas. E a gente fez até uma iniciativa de recolhimento de narrativas através das redes sociais. E depois eu selecionei 3 mulheres em que eu recolhi os depoimentos, né? Que foram Nara, Helena e Diana, que Helena é uma enfermeira técnica de enfermagem, que trabalharam, né? Todas as 3 trabalharam durante a pandemia. Nara, ela era empregada de uma empresa e foi demitida e passou a ter que se reestruturar, né, dentro da sua própria casa. Diana, empregada doméstica e manicure. E através dos relatos delas, né, eu comecei a traçar 2 eixos temáticos que acolheriam essas temáticas, que foi a casa e a rua. E tentando investigar no depoimentos delas quais eram essas relações espaciais mesmo, como elas estavam presenciando todo esse momento da pandemia. E as principais frentes assim que foram levantadas é justamente sobre a sobrecarga, sobrecargas do trabalho, as sobrecargas psicológicas, a do cuidado em si, né? Acho que a pandemia colocou o cuidado em uma esfera total, quase que nova, assim, de tanta sobrecarga de dentro e fora, os limites entre a casa e a rua se tornaram muito ínfimos, assim. E a pesquisa ela trabalha justamente sobre isso, sobre a posição da mulher, a posição da narrativa em que essas 3 mulheres relacionadas contam, e a posição dos números, que é realmente recolhendo um pouquinho de cada uma, um pouquinho de todo esse trabalho estatístico que a gente vinha fazendo no observatório e tentando costurar sobre esses três temas. E por fim, esse é o trabalho da Lô. Ela, desde o começo, se questionou muito sobre o uso do transporte público, sobre as privilégios do trabalho remoto, sobre uma moradia, sobre a força da informalidade que cresceu muito durante a pandemia. E falando sobre tudo isso, ela decidiu trabalhar sobre as mulheres, sobre as domésticas do Distrito Federal, e justamente sobre essa face do cuidado dessas mulheres que têm o cuidado como, como trabalho, né? E precisam se deslocar na cidade diariamente. E foram, assim, requisitadas desde o início. A gente teve aquele primeiro período em que algumas mulheres falam, né, que teve o trabalho parado, né, suspenso, mas logo muitas delas, a gente fala que a gente voltou a ver as janelas abertas, as pessoas trabalhando, e esse deslocamento delas pela cidade foi muito expressivo, assim, em um momento de isolamento social. Então, esse foi um aparato das nossas frentes. Logo depois a gente começou a produção de artigos. Então, o primeiro artigo foi submetido ao Pluris de 2020, que foi sobre justamente essa apresentação geral sobre a nossa pesquisa. E enviamos também para os cadernos da pós, do Mackenzie. Então, a gente fez justamente a partir daquele recorte do mapa de calor, que a gente começou a ver quais eram realmente as regiões mais afetadas e discutir qual era o perfil social, como que funcionava cada região administrativa que estava sendo mais infectada, né? E esse artigo está disponível no site do Caderno das Pós do Mackenzie, acho que a gente pode até colocar o link. E junto com a Leila e a Lohane e eu, né, nós produzimos esse artigo que foi sobre um recorte específico que a Leila trouxe, que foi sobre a maternidade. Então, a gente também fez uma pesquisa sobre metodologia oral, então a gente falou sobre a experiência de 3 mulheres do Distrito Federal, tratando justamente sobre a experiência como parturientes e puérperas, né, durante esse período da pandemia, e como elas viram tudo isso, né, acontecer, toda a pandemia acontecer dentro dos medos e dos anseios de estar grávida e depois ser puérpera, né.
Acho que agora vou passar para a Mari para ela completar sobre as artes e mídias. Bom, e aí uma frente totalmente diferente das outras que a gente falou agora. A gente também atuou nessa parte das artes e mídias, que a gente desenvolveu algumas atividades nessa frente. Uma delas foi a criação de uma identidade visual para o observatório. Então, a gente começou a ver a importância de como a pesquisa seria vista assim, como um grupo mesmo, e começou a pensar numa forma de transmitir a nossa ideia e os resultados que a gente tinha, as pesquisas que a gente estava desenvolvendo, de uma maneira padronizada e que identificasse o grupo, né, como um todo. Pode passar. E aí, nesse processo, a gente começou a pensar em uma logo para o grupo. Essas são algumas das tentativas que a gente teve. A gente quis, desde o início, continuar com o nome que já existia do observatório, fazer relação justamente com a cor, né? O nome já adianta isso. Mas fazer uma coisa nova, porque era uma pesquisa nova e aí a gente queria também dar uma nova, como se fosse uma nova fase para o grupo. Pode voltar rapidinho, Ju. E aí, nesse processo, a gente fez todo um estudo de cores, de tipografia e o design dessa logo. A gente desenvolveu também uma paleta de cores, que é essa que está no cantinho, que facilitou muito para a gente quando a gente vai justamente fazer esse trabalho de design gráfico, criação de arte para as redes. A gente basicamente se resume a essa paleta de cores. Facilita muito quando a gente vai fazer apresentações, tanto, inclusive essa que a gente está fazendo agora. Então, essa criação da identidade visual envolveu muito disso, desse processo de estudo de cores, tipografia e a criação de uma marca, né, de uma logomarca para o grupo de pesquisa. Pode passar, Ju. E aí, uma outra atividade que a gente atuou, assim, nessa frente, também foi a divulgação da pesquisa nas redes sociais. A gente tem um perfil do Observatório no Facebook, no Twitter e no Instagram, mas a maior parte do nosso trabalho, envolvimento e movimento também da conta se fez no Instagram. E aí todas as outras postagens no Facebook e no Twitter a gente só adaptava e postava lá também. Mas o grande foco da pesquisa era na divulgação pelo Instagram. Pode passar, Ju. Aqui a gente tem algumas das postagens que a gente fez ao longo de todo o ano de 2020. E era uma dinâmica, se não me engano, a professora Maribel até falou agora um pouco mais cedo, eram reuniões semanais em que a gente definia o tema da postagem daquela semana. E a gente já tratou de tanta coisa que é até difícil de lembrar tudo, porque no início a gente falava muito sobre os resultados das pesquisas, sobre as interpretações dos gráficos dos números da Secretaria de Saúde, mas ao longo do tempo a gente foi abordando outros temas também, mas sempre dentro dessa abordagem feminista da pandemia, essa interpretação da questão da mulher. Então a gente falou sobre sobrecarga no trabalho, sobre trabalho não remunerado, sobre violência doméstica na pandemia, sobre arquitetas negras, falou sobre um mundo de temas, assim, mas sempre levantando essa importância para se tratar a temática da mulher no contexto da pandemia. Pode passar, Ju. Essa especificamente foi uma postagem que a gente fez para a gente selecionar algumas arquitetas negras que a gente achou muito interessante que outras pessoas conhecessem também o trabalho delas. Pode passar. Só um instantezinho, Ju. Acho é importante a gente lembrar, né? A Mari é um pouco
mais humilde nessa construção, que foi um ano de muito trabalho de alimentação e de toda semana termos artes que comunicassem muito bem, informação de muita qualidade e que fosse de fácil compreensão. Então, até para a gente construir esse espaço de comunicação segura, né, de combate das fake news e um lugar seguro para a gente entender que debater a pandemia é uma responsabilidade de profissionais de arquitetura e urbanismo, tanto pelo nosso papel social da profissão, de pensar e construir espaços e com isso, afetar a vida das pessoas que estão nos espaços construídos, né, que hoje é praticamente todas as pessoas, e essas duas postagens que a gente apresentou foram as postagens mais populares deste período, deste um ano, e achei muito pertinente a gente trazer de novo as arquitetas negras nesse mês da consciência negra, e entender, né, que como a Ju falou anteriormente, o vírus amplifica as nossas desigualdades sociais, né, e até retoma algumas que a gente já tinha superado num país tão grande como o Brasil. E uma dessas grandes desigualdades é a questão racial, que em vários espaços ela passou despercebida, principalmente num contexto de apagamento de informações. A Ju comentou que a gente não teve acesso às informações vinculadas ao CEP, e isso foi porque em São Paulo, um laboratório de pesquisa de arquitetura e urbanismo, o Lab Cidades, fez um mapa de calor vinculado com os CEPs. Então, você conseguia saber o quão intenso estava a transmissão do vírus na sua rua, por exemplo. E logo em seguida, esses dados sumiram do DataSUS. Né? Então, ter informação é poder e isso é muito necessário. Essas são algumas das arquitetas negras que a gente tem hoje muito atuantes no país e o que elas têm em comum é uma forte atuação política de combate também a essas desigualdades, principalmente de gênero e racial. Né? Hoje a gente tem a Tainá como vereadora, uma das principais forças, né, dentro do Estado para a construção de políticas e comitês de combate à Covid nas esferas de favelas, periferias, jovens e mulheres, né? Então, dentro de todo esse recorte, é algo muito amplo, muito gigantesco, que foi muito importante para a gente se organizar e não perder totalmente as esperanças naquele comecinho, né, de março de 2020, mas que hoje a gente sabe que temos um caminho muito mais longo e outros desdobramentos para a gente conseguir aliviar e retomar, né, a normalidades um pouco mais justas que a gente tinha, né, no comecinho de 2020, que a gente perdeu e que a gente espera ter daqui a pouco. Desculpa de novo a parte, Mari, acho que já está no finalzinho. Não, perfeito, Lu. Você, inclusive, consegue transmitir até muito melhor que eu essa parte. Mas basicamente é isso. A Frente das Artes e Mídias, ela teve como objetivo justamente essa transmissão das informações e dessas questões, e da questão da mulher no contexto da pandemia, assim, que a gente conseguisse transmitir essas discussões de uma maneira mais direta e próxima das pessoas, por meio das redes sociais, por meio das artes digitais, que, querendo ou não, talvez fosse um canal que chegasse mais até as pessoas, um maior número de pessoas, de uma maneira mais direta e próxima. Coisas que, às vezes, só apresentando dados ou gráficos, não chamasse tanto a atenção das pessoas. Mas a gente procurou fazer isso de uma forma simples, didática e direta, mas nunca perdendo o embasamento ou a veracidade das informações que a gente estava passando. Basicamente foi isso. Estou sem som. Obrigada, Mariana. Realmente isso, na verdade, a gente precisa lembrar que no começo da pandemia, a gente tem um negacionismo absoluto e completo. Então, a gente se via na necessidade de explicar para as pessoas o porquê do uso da máscara. A gente se via nas necessidades de explicar coisas básicas para as pessoas, porque a gente estava acompanhando nos recortes do jornal e nas notícias que o governo passava,
em verdades. Então, nós pesquisávamos, consultávamos colegas, fazíamos esse nosso trabalho, e aí como transmitir esse trabalho de uma forma que, pelo menos a nossa comunidade aqui da universidade, os nossos alunos e as nossas redes fossem expandindo e tivessem acesso. Então, isso é uma coisa muito importante. A Luísa falou muito da Tainá, a vereadora Tainá de Paula, ela é arquiteta, e ela tinha um trabalho tão importante, porque ela está envolvida dentro da comunidade, e eu acho que ela fez o melhor trabalho que alguém poderia ter feito. No começo da pandemia, todo mundo tem a imagem da favela carioca, onde as casas são todas aglomeradas, uma em cima da outra. Ela saiu praticamente com a marreta, favelas quebrando, abrindo buracos para criar espaços de ventilação nas casas, que não existiam, porque as casas vão crescendo de forma orgânica e não tem janelas. Então, isso é uma coisa que a gente incorpora também nas nossas pesquisas e nos nossos trabalhos. Então, são várias as questões, né? O transporte público e tantas outras questões que a gente vai levantando e vai entendendo que é um trabalho também do arquiteto e do espaço e da cidade. Bom, agora vou passar para a Luísa, e ela vai falar sobre essa parte mais dura da pesquisa, mas não menos interessante, porque é maravilhoso perceber como a gente conseguiu observar questões que outras pessoas não observaram. Por exemplo, que a primeira mulher jovem a morrer foi em Samambaia e ela só tinha 19 anos. Isso é um alerta, lá em 2020. Isso é um alerta. E a gente vai seguindo essas pistas e buscando esses rastros para descobrir o que é que está acontecendo. Lu, é com você. Microfone. Algumas dessas retomadas, né, dessas costuras a partir desses dados que a gente vai identificando e começa a ter o distanciamento agora um pouquinho maior para colocar, e também um pouco de uma tranquilidade individual e pessoal nossa quando estamos vacinadas, nossos queridos estão vacinados também, então que a gente consegue encontrar outras informações que não estavam tão claras naquele momento, né? Então, coisas que a gente já comentou aqui, né, em linhas gerais, mas a gente teve uma lida, né, no primeiro momento, muito séria pelo GDF da pandemia, onde o primeiro mês a gente teve realmente... Tá sem som, Lu? Oi? Continua sem som? Tá ok? Agora tá ok. Então, no primeiro momento, né, nas primeiras semanas de declaração da pandemia pela OMS, que foi em março de 2020, a gente começa a ter a instauração de um lockdown, o fechamento das escolas, das atividades comerciais, e nesse momento a gente tem essa questão de que as mulheres não estão sendo tão infectadas. A partir do momento que a gente começa há uma pressão, né, por certos grupos próximos ao poder de alterar o que é um serviço essencial, o que precisa ou não estar em isolamento, né, e fechado para a gente não ter essa circulação. A gente começa a ver mais mulheres infectadas, né, a partir coisas que foram muito marcantes nessa retomada, por exemplo, é que a primeira morte notificada no país que a gente tem foi de um senhor num hospital particular no estado de São Paulo, né? Esse senhor teve nome, teve uma homenagem no Memorial dos Inumeráveis, que é um memorial virtual para todos aqueles, mostrando que as pessoas, as vítimas de Covid, vão muito além dos números, né? Que depois das grandes centenas de milhares que a gente passou, algumas coisas ficaram desensibilizadas. E 6 meses depois dessa declaração, o governo corrigiu, falando que a primeira morte, na verdade, tinha sido de uma mulher
num hospital municipal na zona leste da cidade de São Paulo. E essa mulher, né, as primeiras mortes femininas, elas não tiveram nome. Elas só foram números duros para marcar aquele momento e como a gente vê as mulheres, né? A primeira morte feminina naquele momento, né, em março, a ser noticiada, foi de uma empregada doméstica negra que foi contaminada pelo contato com a patroa por julgar que o serviço doméstico que ela pagava era mais essencial do que o risco de vida que essa pessoa corria, né? E isso a gente vê muito no DF, quando a Ju mostra os mapas, né, da cartografia. Ju, se você puder voltar para lá, o eixo que a gente tem de distribuição. E ele é muito claro que é a unidade de território, né, que a gente tem, que é a oeste, que começa a aplicar esse eixo, né, que é a saída sul, como normalmente a gente vê nas nossas vias, que a gente perpassa por Ceilândia, Samambaia, Gama, Santa Maria, né, pega todo esse pedacinho oeste do nosso distrito, que também está presente o maior número de mulheres em idade produtiva de trabalho e também na maior concentração desses empregos femininos são em espaços de cuidado, seja doméstico, seja de educação, seja o de serviços gerais para a sociedade. Dentro de tudo isso, né, que a gente traz, são várias questões que a gente entende agora que precisamos ter respostas de uma política de planejamento urbano, de reconstrução de cidades dentro de uma perspectiva feminista, onde o cuidado e a vida são a diretriz principal de tudo que a gente faz, e deixar de pensar em coisas como o capital, né, a economia, e que isso é consequência de pessoas vivas e pessoas que estão com qualidade de vida. E só para finalizar, né, trago duas pesquisadoras, a gente tem a Silvia Federici, que é uma pesquisadora feminista italiana, que dessa citação que eu gosto muito, que isso que você chama de amor é trabalho não pago, que coloca muito bem, né? Ela traz qual que é o papel da mulher numa sociedade capitalista, que ela é responsável pela reprodução da mão de obra e pela manutenção da vida dessa mão de obra, né? Então, por manter os trabalhadores vivos e bem. E uma pesquisa que saiu em 2019 do The New York Times, que todo o trabalho doméstico e de cuidado nos Estados Unidos fosse remunerado com um salário mínimo, geraria uma riqueza de mais de $1 trilhão. Isso que eu estou falando de um salário mínimo. Né? Então, tem valor, e esse valor não pago é essencial para a manutenção desse sistema econômico tão cruel que a gente viu. E a segunda, para encerrar, né, essa segunda consideração, que a professora Ana Gabriela Godinho Lima coloca, que é cidades femininas antifrágeis, onde traz essa reflexão de quais foram as cidades e as organizações controladas por mulheres que tiveram mais sucesso durante crises. Né? No crash da Bolsa de Nova York, dos Estados Unidos, em 2008, né, no estouro da bolha imobiliária de lá, um fundo não perdeu valores, né, não perdeu investimentos, e este fundo que não perdeu, ele era controlado por duas mulheres, que diversificaram esses investimentos em lugares que realmente fossem mais sustentáveis e não tivessem lucros que estavam virtualmente sendo mantidos. E a segunda questão que ficou muito clara para a gente foram os países que tiveram mulheres nas suas lideranças, foram países que trouxeram mais segurança para os seus cidadãos. Né? A gente tem o caso da Nova Zelândia, o caso da Alemanha também, com a Angela Merkel, que foram lugares que se mantiveram como pequeno oásis, né? Principalmente ali, né, na Nova Zelândia, que até virou uma pequena
piada na internet, onde todas as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, principalmente artistas, estavam indo para lá para conseguir fugir desse lockdown e ter um pouco de normalidade e tentar produzir um pouco também de conteúdos de entretenimento, né? Principalmente Nova Zelândia e Austrália. Né? E isso também chama muita atenção. Quais são as escolhas que a gente está fazendo, quem a gente está escolhendo para falar, né? Tomar essas decisões e como a gente vai fazer para realmente ter mais segurança de que estaremos dentro desse acordo social, que é a democracia, com pessoas minimamente capacitadas para tomar as decisões do futuro. Né? Então, aqui falando claramente, né, depois do relatório da CPI, onde pelo menos 200 mil mortes foram desnecessárias, né, de uma doença que hoje a gente tem vacina, tem ferramentas relativamente baratas de combate, né, que são as máscaras, e a gente tem rotineiramente isso sendo atacado, desfavorecido e banalizado, né, como se a gente não precisasse de mais nada disso e fosse algo superado. Mas há um pouco, né, desse universo que a gente está da pesquisa, só para lembrar, né, Ju, se puder voltar para a página final, a gente tem todas as nossas redes sociais, somos pessoas muito acessíveis, gostamos de trocar ideias e conversar para construir pesquisas e reflexões muito mais representativas e também que compreendam um pouco mais do que só o nosso nicho de pesquisa, que é a arquitetura. E quando a gente fala do recorte feminino, a gente está falando de um universo muito grande, né? Então, queria agradecer, né, todo mundo, o convite, né, e voltar a palavra para a Maribel e fazer esse encerramento. Muito obrigada, Samira. Eu sei que o protocolo manda que vocês fiquem de câmerazinhas fechadas, mas se vocês quiserem abrir as suas câmeras e fazer comentários, fazer perguntas, eu acho que a gente vai avançar nesse trabalho, mas eu acho que esse trabalho foi fundamental para alguns entendimentos e para outros que a gente até gostaria de dividir com vocês. Por exemplo, a gente sabe, tem um aplicativo que as meninas nem mostraram aqui, mas a gente tem um aplicativo que mostra por onde o vírus andou, quais foram as cidades mais infectadas e comparativo, quais foram as cidades onde houve mais óbitos. Então, a gente tem que se perguntar por que isso acontece, né? A gente não pode simplesmente dizer Ceilândia é o foco, porque, na verdade, se a gente olhar direito os números, Ceilândia é uma cidade com um volume de pessoas também muito grande. Então, é normal que hajam mais infectados. E aí nós percebemos, por exemplo, que Plano Piloto e Ceilândia estavam ali disputando sempre o primeiro lugar. Então, aí nós dissemos, bom, então não é necessariamente essa a questão, mas o transporte é uma questão. Então, há várias questões que nós levantamos que são fundamentais para essa discussão futura que a Luísa vai desenvolver no seu mestrado e que nós gostaríamos de ter perguntas e questionamentos para que a gente também pudesse avançar nas nossas pesquisas. E eu agradeço também de novo o convite, a gente fica sempre à disposição de vocês e aguarda os questionamentos e perguntas de vocês. Ju, se você quiser compartilhar. Samira? Acho que o público do HUB é mais quietinho. Lá na FAO as pessoas falam mais. Está com o microfone desligado. Vou perguntar, então.
Vou jogar um comentário, então, só para... Então, jogue seu comentário. Não, eu só acho que agora, né, a gente vai relembrando tudo muito, principalmente agora, quando a gente vê igual esses últimos relatórios do Instituto Polis, que foram usados até na CPI, as pesquisas borbulhando mais, mas a gente, essa coisa de jogar as hipóteses, desde quando a gente fazia, desenterrou muitas questões que a gente, que assim, realmente se ampliaram, assim, porque a gente tinha uma hipótese muito forte espacial, né? Então, exatamente igual acontecia com as favelas, a gente achava que essas grandes conurbações, que regiões onde tem, tipo, muita... igual a gente vê aqui em Brasília, a gente tem regiões super espaçadas, né? Essas regiões não vão ter infecções, que as infecções vão se concentrar. E assim, a gente começa a ver que o retrato não era esse, que a gente tem outras coisas que estão correlacionadas, e a gente começa a ver, poxa, o trabalho, o transporte público está super atrelado, quais são as profissões dessas pessoas. Então a gente começa a ver outras frentes que não estão nem na arquitetura, não estão ali, nem no urbanismo, e a gente precisa começar a trazer para conseguir traçar um panorama mais fiel, né? E acho que esse trabalho foi muito, assim, interessante da gente poder viver tudo isso, de ver o que estava acontecendo e surgir essas frentes, a própria frente de trabalho da saúde, as mulheres estão aí na frente do Distrito Federal, do Brasil, são a maioria mulheres e trabalharam na frente do combate ao vírus. Então, teve muitas frentes, além da dispersão espacial, que a gente só estava dizendo ali como forma urbana, né? Acho que a Samira tem... A Samira levantou a mão. Samira. Olá, o pessoal tá tímido, né, aqui no HUB, mas é o que você disse mesmo, Maribel, o pessoal é bem tímido, e às vezes tem algumas pessoas que às vezes estão participando também de lugares mais movimentados na assistência. Mas eu gostaria, antes de tudo, de parabenizar vocês pelas pesquisas, né, incríveis, o trabalho de vocês no Amarelinha também, acho que esse observatório, ele tem um papel muito relevante para nós que somos da área da saúde também, porque tem sido muito discutido e a pandemia ampliou essa discussão, né, em torno da questão de como as disparidades que a gente vive no mundo hoje, né, e todas essas disparidades que vocês trouxeram aí, como isso afeta também a saúde, né? Isso já existia antes da Covid-19, mas a Covid-19, ela colocou uma luz muito forte sobre isso, e isso ficou mais claro para quem ainda tinha dúvidas disso, né? E até na terça-feira nós tivemos uma palestra muito boa com o professor Gustavo Romero, que é lá do Núcleo de Medicina Tropical e diretor da Faculdade de Medicina, né, da UNB, e todo mundo achando que ele ia falar de vacina, e na verdade ele trouxe uma apresentação incrível sobre como a gente precisa olhar para as desigualdades, né, e para a questão da necessidade, a importância da equidade em saúde. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, e a pergunta que eu deixo, né, que acho que é uma pergunta difícil, a gente está todo mundo buscando resposta para ela, mas queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam, ou assim, diante de tudo que vocês viram e têm estudado, que possíveis caminhos vocês enxergam para a redução dessas disparidades, e como que a gente pode buscar a equidade e a importância de buscar essa equidade em todas as áreas, né, mas aqui especialmente para o nosso, esse nosso contexto, que é o contexto da saúde pública. Quais os possíveis caminhos que vocês enxergam para a gente começar a pensar em soluções, né? Porque acho que o problema tem sido muito discutido, mas até agora nós alcançamos poucas soluções, e nós não estamos vendo aí o resultado no nosso país, especialmente, né, de como isso tem aumentado, na verdade, a vulnerabilidade e as desigualdades do nosso país. Então, queria só ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Obrigada. Obrigada, Samira. Na verdade, eu acho que a gente ainda precisa ter uma etapa intermediária ainda, que é melhorar o diagnóstico. Nós precisamos, como a Ju Bianchi colocou, né, a realidade do DF não é exatamente a realidade em outros lugares, como São Paulo, Rio, enfim. Então, a gente precisa melhorar o diagnóstico, a gente precisa mapear melhor quem são as mulheres que estão sendo infectadas, onde elas estão sendo infectadas, né?
e como é o atendimento médico das regiões onde você tem maior incidência, maior número de óbitos, como é que a saúde pública chega até esses lugares. Por exemplo, eu sou chilena, e no Chile a saúde toda é privatizada, toda. Mas o governo, diferente do negacionismo que nós vimos aqui, é um governo extremamente liberal. Mas ele, assim que a pandemia se instaurou, ele foi muito rápido na compra e na vacinação da sua população. Claro, o Chile é muito pequeno, tudo bem. Mas algumas primas minhas nas periferias de Santiago tiveram Covid e foi muito ágil. Se aqui a gente tinha Covid, ficou ao Deus dará. Quem tinha convênio médico e afins, tudo bem. Mas quem não tinha, não tinha como fazer. Muito bem, diga lá. E acho que, completando, professora, acho que ainda tem um passo também muito grande de reconhecimento e adereçamento disso. Eu acho que muitas pautas, muitas vezes tem discussões dentro das frentes públicas, tem os debates, agora, como está tudo muito potencializado, essas assimetrias estão sendo discutidas, mas o debate precisa ser adereçado, precisa ter um personagem ali e as políticas precisam reconhecer que existe isso, né? Porque às vezes é falado, só que na hora de agir, esquece esse personagem que está sendo infectado, esquece essas assimetrias, as coisas são prontamente generalizadas, né? E acho que é muito importante realmente colocar em protagonismo, né? Todos essa personagem que está sendo infectada, essa simetria assim escancarada, né? Muito bem. Obrigada, meninas. A Samira diz para a gente ficar à vontade para enviar comentários e perguntas também pelo chat. Eu acho que é isso, né? A gente já falou um pouco mais sobre tudo. Eu estou aqui olhando. Acho que estamos bem. Diga lá, Luísa. Podemos encerrar, então, essa conversa hoje? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Então, tá bom. Gente, muito obrigada. Novamente, obrigada ao pessoal do HUB e a Samira, tá? Nos vemos por aí em outros momentos, tá bom? Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde.